Mateus, no capítulo 7, no versículo 6, o Senhor Jesus diz: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Quando o Senhor Jesus está falando a respeito de não lançar pérolas aos porcos e não lançar aos cães aquilo que é santo, há uma orientação muito prática que nos está sendo oferecida e que vem dentro de um contexto. Nos versículos anteriores, o Senhor Jesus estava falando a respeito de não julgar. E depois ele fala sobre quando nós vemos o cisco no olho do irmão, mas não reparamos na trave que está no nosso. Mas logo depois de falar da nossa facilidade de ver os erros dos outros e a dificuldade de ver o nosso, Jesus diz no versículo 5, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. É importante que a gente entenda que é nesse contexto que ele afirma: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Qual é o ensino de Jesus aqui? Quando nós entendemos o contexto, que é, em primeiro lugar, ajudarmos a nós mesmos, tratarmos da nossa condição para depois ajudarmos os outros, e ele queria que ajudássemos os outros. Ele está dizendo que é hipocrisia tentar tirar o cisco do olho do irmão quando há uma trave no nosso. Mas ele diz que quando a gente tira primeiro a trave do nosso, a gente passa a ver bem para ajudar a tirar o cisco do olho do irmão. Então o contexto é ajudar os outros. Então oferecer a pérola, oferecer o que é santo é uma tentativa de ajuda. No entanto, Jesus está falando de alguém do outro lado que não valoriza aquilo que nós estamos oferecendo. Quando nós olhamos nessa perspectiva de que temos que ajudar, mas que podemos lidar com pessoas que talvez não valorizem aquilo que nós estamos oferecendo, isso nos ajuda a compreender melhor. Porque eu tenho percebido gente que tira essa afirmação do seu contexto. Gente que fala sobre não dar pérola aos porcos, não dar aos cães o que é santo, e de repente se exime de pregar o evangelho para determinadas pessoas que precisavam ouvir o evangelho. A pergunta é, será que é disso que Jesus está falando? De acordo com o contexto, nós percebemos que isso envolve muito mais, um auxílio no nível mais profundo, algo que eu colocaria na esfera de uma ajuda conduzindo alguém à maturidade, ao crescimento, até mesmo ao discipulado, do que qualquer outra coisa. Quando nós vemos Jesus, por exemplo, falar de evangelismo, ele fala que o pastor precisa ir atrás da ovelha perdida. Quando o assunto é discipulado, que é ajudar a crescer, e é um acompanhamento numa outra dimensão, Jesus passou pelos seus discípulos e dizia: segue-me. Quem aceitou o chamado e foi atrás, pôde desfrutar disso. Pessoas como o jovem rico, que não aceitaram o chamado, não puderam desfrutar disso. Então me parece que quando o assunto é evangelismo, nós temos que correr atrás do pecador aonde ele estiver. Quando o assunto é ajudar alguém a crescer até a maturidade, não adianta apenas a gente tentar correr atrás de alguém e oferecer ajuda que essa pessoa não queira. Porque quem está lá perdido no pecado tem que ouvir o anúncio das boas novas. Mas alguém que já recebeu as boas novas só pode ser fortalecido e crescer se ele se deixa ajudar. E muitas vezes não adianta insistir com quem não está aberto à ajuda. Estabelecido esse contexto, vamos olhar a ideia bíblica de ajudar quem quer ser ajudado. Eu acredito que conselhos devem ser dados a pessoas ensináveis, senão eles se perdem. E aliás, isso é algo que nós encontramos na própria palavra de Deus. O livro da sabedoria, o livro de Provérbios, nos diz, em Provérbios 17:10, o seguinte: mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Quando estamos falando de açoites, isso marcava profundamente, principalmente as costas de alguém. A Bíblia diz que mais do que 100 açoites, para você ter uma ideia do que era 100 açoites, o cidadão romano, quando iria receber a punição de uma quarentena de açoites, ele tinha direito a escapar do último. O apóstolo Paulo fala de algumas vezes onde ele recebeu uma quarentena de açoites menos um. Às vezes eu pensava que esse menos um, esse último, o 40º açoite, para quem já estava tão ferido e machucado, era considerado um ato de misericórdia poupá-lo desse último. Agora tenta imaginar o que são 100 açoites, algo que talvez poderia conduzir alguém ao limite do seu sofrimento. E a Bíblia está dizendo que a repreensão no prudente entra mais fundo. O prudente está aberto a ser corrigido, ele deixa que a correção entre.
Mas a palavra de Deus fala a respeito de um insensato que não permite que ela entre. E nós precisamos saber ajudar quem quer ser ajudado. Repito, não vamos confundir as coisas. A Bíblia nos manda pregar o Evangelho a quem não o valoriza. Eu creio que a maior prova disso é o que nós lemos lá no livro de Atos, em Atos capítulo 24, dos versículos 24 até o 27. A palavra de Deus nos fala a respeito do apóstolo Paulo, pregando a Félix, governador romano. A Bíblia diz: passado alguns dias, vindo Félix com Drúzila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Ele segura Paulo na prisão por 2 anos. Ouve Paulo várias vezes, mas a Bíblia diz que o interesse dele é ver se Paulo oferecia algum suborno para mudar aquela condição. E por 2 anos, mesmo Paulo sabendo que esse homem não está interessado na sua defesa, não está interessado no Evangelho, mesmo sabendo que o que esse homem queria era dinheiro, Paulo continua falando, continua pregando. Então eu não posso classificar, lançar aos cães o que é santo ou pérola aos porcos, pregar o Evangelho para quem não é convertido várias vezes. Nós precisamos entender que isso se trata de oferecer ajuda num nível mais profundo. E na palavra de Deus eu entendo que a ajuda, ela precisa ser oferecida para quem quer ser ajudado. Até a própria salvação. Nós precisamos entender que para que haja salvação é necessário receptividade. Deus não vai empurrar isso goela abaixo de ninguém. Ele nos deu um livre-arbítrio, Ele nos deu um direito de escolha e Ele não vai violar isso e não vai nos obrigar a nada. Em Mateus, no capítulo 10, na primeira ocasião em que Jesus envia os seus discípulos, nos versículos 12 a 15 nós lemos: ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Jesus sabia que muitas dessas cidades não iriam recebê-los. Mas ele não disse: ó, já que não querem receber, nem tente. Ele diz: vão e preguem. E se não houver aceitação, quando saírem, sacudam o pó dos pés, anunciando o juízo contra eles. Mas o Senhor estava dizendo que deveria tentar. Mas ele mostra que para que a ajuda se efetivasse, deveria haver receptividade, deveria haver interesse. Se o próprio Deus não viola o livre-arbítrio, eu entendo que mesmo na condição de liderança que alguém possua e ocupe dentro do reino de Deus, ele não deve empurrar a ajuda, a força e a marra sobre ninguém. Em terceiro lugar, a lição que eu ainda aprendo aqui é que eu e você precisamos estar preparados para a hostilidade. A disposição de ajudar os outros não significa que nós sempre vamos encontrar gratidão. A disposição de ajudar os outros que deve haver em nós e que o Senhor determinou que nós tivéssemos não significa que as pessoas estarão sempre abertas e receptivas. Quase todos os apóstolos do Senhor Jesus, eles foram martirizados pregando a palavra de Deus por gente que não quis ouvi-los. Mas mesmo sabendo que haveria hostilidade, e Jesus deixou claro isso quando diz: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Nos versículos 16 e 17 de Mateus 10, ele diz: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas. Jesus estava dizendo: não haverá boa receptividade da parte de todos, mas ainda assim ele estava dizendo: eu envio vocês. Então, nós precisamos nos dispor a anunciar o Evangelho a todos. Mas precisamos reconhecer, haverá momentos onde não haverá abertura para que aquilo que nós começamos seja continuado. O que precisamos entender é que a nossa parte precisa ser cumprida, independente de haver ou não espaço ou resposta do outro lado. Em Mateus, no capítulo 10, nos versículos 21 a 23, nós ainda lemos: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão, e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim,
esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Jesus estava dizendo, vocês serão perseguidos, as famílias se dividirão. E mesmo assim ele estava dizendo, eu quero que vocês anunciem o Evangelho. Eu entendo que cada um de nós precisa estar preparado para um ambiente de hostilidade. Hoje a igreja no Brasil vive um momento singular. O início da história da igreja protestante foi marcada por muita perseguição no Brasil. Hoje nós temos liberdade para pregar, nós temos aceitação, nós temos até popularidade. E muitos já não têm noção do ambiente de hostilidade em que a palavra de Deus foi anunciada. Não apenas na nossa nação, mas como até hoje acontece em muitos lugares. Agora acredito que o Senhor Jesus queria nos preparar quando Ele mostra que haveria hostilidade. Eu sei que muitas vezes nós criamos hostilidades desnecessárias por falarmos da forma errada. Por exemplo, em Provérbios, no capítulo 15, no versículo 1, a palavra de Deus diz que a palavra dura suscita a ira e a resposta branda desvia o furor. Eu tenho visto pessoas que não têm sabedoria alguma, seja na hora de evangelizar ou de corrigir alguém. Elas falam de modo duro, de modo grosso, ríspido e muitas vezes fecham uma porta e criam uma resistência, uma hostilidade que não seria talvez necessário. Há momentos onde não importa a brandura com que você fala, haverá resistência. E nós precisamos saber lidar com as duas situações. Eu me lembro que durante muito tempo, no início do meu casamento, minha esposa às vezes falava comigo e dizia, olha, muitas vezes a maneira como você fala algo, a empolgação, o seu tom de voz, isso às vezes me incomoda, me machuca. E eu dizia para ela, mas meu amor, você tem que prestar atenção no que eu estou falando e não como eu estou falando. Porque uma das frases que as mulheres repetem muito como queixa aos seus maridos é, não é o que você fala, é como você fala. E nós ficamos nesse debate sobre o como ou o que, até que um dia eu estava lendo Colossenses capítulo 4 e eu vi que a palavra de Deus diz, seja a vossa palavra temperada com sal, para saberdes como responder a cada um. Sal é algo interessante, se você coloca pouco na comida, ela fica ruim. Se você colocar muito, ele fica ruim. Você tem que saber dosar. E Deus está dizendo que na hora de falar o como vamos falar, precisa dessa dosagem e precisão do sal. Nós não podemos errar para mais e nem para menos. Na verdade, o livro de Apocalipse nos mostra a maneira como Jesus trata a sua própria igreja. Isso passou a se tornar uma inspiração para mim, como tratar a minha esposa. Ele começa falando no capítulo 2 para a igreja de Éfeso. E ele repete esse padrão em todas as 7 cartas às igrejas da Ásia do livro do Apocalipse. Ele começa sempre com um elogio. Conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Puseste a prova se dizem apóstolos e não são, os achaste mentirosos. Suportastes provas por causa do meu nome e não desfaleceste. Depois de todo esse elogio, ele diz, tenho, porém, contra ti uma coisa. Ele trata dessa uma coisa e termina dizendo, tens também a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E ele termina valorizando. Se nós soubermos, seja na hora de evangelizar e mesmo na hora de corrigir, se nós soubermos ter a atitude correta, um espírito de amor, uma brandura na forma de falar, uma abordagem que sinalize a nossa intenção como sendo estender a mão e não ajuda, nós vamos evitar criar hostilidades desnecessárias. Porque já existe hostilidade e resistência suficiente com a gente fazendo as coisas do jeito certo. A gente não precisa aumentar isso fazendo do jeito errado. Mas tenho entendido também que quando procuro a abordagem correta, quero aconselhar alguém e essa pessoa não quer receber a correção, é hora de me calar e acreditar que a semelhança do que Deus falou para o profeta Ezequiel, eu fiz a minha parte e eu estarei inocente diante de Deus por ter feito a minha parte. Se a pessoa foi hostil e não aceitou a ajuda, ela não vai poder se queixar diante de Deus que não teve oportunidade, que alguém não foi enviado, e ela será responsabilizada diante de Deus pela sua ação. Quando entendemos isso, podemos cumprir a nossa missão, não com uma expectativa de conto de fadas, de que tudo dará sempre certo, mas com a responsabilidade, mesmo diante da hostilidade, cumprir a nossa missão de anunciar e saber a hora de parar de empurrar a goela abaixo aquilo que alguém não quer.